Vaias é um livro assim especialíssimo, porque era uma história que morava em mim. Morava de tal jeito que eu não sabia como. Eu vivi, né? A história de Palmas e Vaias aconteceu comigo tudinho, daquela forma que está ali. Eu só mudei o nome, né? Porque achei que fazer a roda ia ficar muito poderoso. Então, Florípides, que também é uma flor, né? Achei que ficou bacaninha. Mas, assim, eu tinha uma proposta de 3 contos de antigamente, né? Lembranças da minha adolescência. Aí eu fiz 2 e pensei na possibilidade de um terceiro quando eu lembrei dessas vaias aos 11 anos. Pensei e aí conversei com as meninas, né, com a Cristina e a Mariana, falando dessa possibilidade de livros. Aí passei os outros 2 e o terceiro falou, olha, mas eu ainda não tenho escrito, eu vou escrever, porque na verdade eu não preciso inventar uma história que eu vivi. Os outros não, os outros 2 contos eu realmente inventei, né? Romanciei e tal, mas o Palmas e Vaias eu tinha vivido inteiro, então era só escrever. Só escrever assim, depois de quase 40 anos, né? Então era uma história que morava em mim e eu precisava colocá-la no papel. E eu coloquei rapidamente assim, como um soluço, um soluço profundo. E saiu inteiro como um grande soluço. E aí, numa página, entreguei para a Cristina e elas gostaram muito. E falaram, olha, a gente gostou dos outros 2, mas a gente só quer esse. Aí eu falei, tudo bem. O tempo passou. Quando chegou a hora de ficar pronto, né, para começar a fazer, né, porque essas coisas, eu sou uma pessoa um pouquinho ansiosa, mas confesso para você que 2 coisas que aconteceram na minha vida, várias vezes, me fizeram trabalhar a minha ansiedade. Uma, a questão dos meus 3 filhos, que foram, né, 3 momentos em que eu precisei esperar, né? E também a questão dos livros, que você escreve e manda, e aguarda, e recebe um não aqui, um não ali, e não desiste. Então, assim, depois que você recebe um sim, você leva um tempo, que é o tempo necessário para a editora organizar, né, a sua agenda. Né? Bom, quando chegou a hora de fazer o Palmas e Vaias, eu olhei o texto, isso já tinha passado assim quase um ano. E eu percebi que aquele texto, ele precisava ser escrito, porque o que estava ali era um soluço. E isso eu achei muito interessante, porque a Cristina e a Mariana, elas confiaram em mim. Eu achei isso bacana, né? Essa relação de amizade de amizade também, claro, mas também de confiança, né? De você acreditar naquele seu autor, a competência que você acredita, né, nele. E elas acreditaram em mim, que eu poderia dar conta de um texto literário como consequência de um soluço, de uma história vivida, de uma história vivida e sentida. Né? A história que Palmas e Vaias, ela tem o viés da minha história, né? Do meu momento de mudança, mudança literal, né? De um lugar, eu morava na Gávea, eu fui para Cascadura, para um conjunto residencial, eu morava num lugar, meus vizinhos foram juntos, eu vivi aquela história, né? Que é uma história, é uma parte que sempre me emociona muito, da parte da frente e a mãe, a televisão, a mãe e as lágrimas da mãe, porque era isso mesmo, a mãe não queria sair de lá, da casa dela, mas a gente precisava sair porque a gente foi convidado a se retirar, né? Então estava chegando o planetário, né? Um lugar lindo, mas que não cabia mais aquelas pessoas que moravam ali, como por exemplo eu e a minha família. Aí fomos. Eu tive que entrar em contato com todas essas histórias, com todas essas emoções para escrever Palmas e Vaias. Porque você vai crescendo e você vai entendendo a qualidade das vaias. As vaias que Florípides, vamos colocar assim, para distanciar, as vaias que Florípides recebeu,
não eram vaias, porque ela estava com o dente inchado ou porque ela estava vestida de caipira quando numa festa que não foi devidamente esclarecida. Floripa levou uma vaia porque ela pertencia a uma outra esfera de convivência humana.